eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste um preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Você pode declarar nessa noite? Que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Você pode entregar a Deus o seu coração nessa noite? Declare isso mais uma vez. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estamos aqui, Senhor. Entregamos, Pai, tudo que há em nós é para Ti, meu Deus. Para o Teu nome, Senhor, seja glorificado em majestade. Coroamos a Ti, Deus, a Ti, ó Rei Jesus, Senhor, demonstrando rendição ao Teu nome, Pai. Levante suas mãos aos céus, querido. Levante suas mãos aos céus e declare rendição nessa noite. Estarei com mãos todos juntos, em uma só voz, em um só gesto, demonstrando a Cristo Jesus rendição ao nome que está sobre todo nome. Tudo para Ele, adoração é para Ele. Declare nessa noite, levante sua voz de adoração ao nome dEle. És Teu, Senhor, estarei com mãos levantadas para Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim, Senhor, meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Estarei mais uma vez com todo o fôlego. Estarei com mãos levantadas para Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser, a Ti, ó Senhor, se rende o que sou, é Teu. Declare nessa noite.
sou é teu, Deus. Declare mais uma vez. O que sou é teu. Você pode aplaudir este nome maravilhoso. Você pode aplaudir este nome que tudo desce a ti. E hoje você tem liberdade para adorar o nome dele. Amém? Você tem visto as multidões? Você tem realmente enxergado os problemas do mundo ao seu redor? Aflitos, desamparados, cansados, sem direção. E qual tem sido a nossa resposta? Qual é a sua resposta? Sujeitar agora a nossa vontade, nosso coração e mente à autoridade da Tua palavra. Nossos corações Te adoraram, cantaram louvores a Ti, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz pela palavra, Senhor. Então fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos juntos aqui? Primeiro, como que fala ali? Primeiro turno, né, pastor Carlos? Acho que tinha mais ou menos mesmo tanto, né? Que bênção que vocês estão aqui. Olha que chuva gostosa. Irmãos, eu quero ler com vocês a palavra de Deus. Nós vamos, na nossa última mensagem da série, falar sobre os perigos da paixão, encerrando a nossa série. E eu convido você a ler comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 1, nós vamos ler. A palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 13, diz assim: Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Verso 9. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Amnon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz assim, coisas dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta.
Que história, né, irmãos? Que história de paixão. O pastor Carlos falou nas 2 primeiras mensagens dessa série, nesse mês, a respeito da compaixão. Na semana passada, na 3ª mensagem, ele deu uma desmembrada na palavra e falou sobre compaixão, né? A paixão que gera compaixão. Mas hoje eu quero falar apenas da paixão, dessa palavra. E ela é uma palavra que, como muitas outras que a gente usa, ela deriva de um termo grego, de uma palavra grega, e nesse caso é a palavra pathos. Essa palavra, ela é também usada no Novo Testamento, usada para designar a paixão no Novo Testamento. E nós temos, inclusive, essa ideia, né, tanto na Bíblia como nos estudos que se faz a respeito desse termo, que ela significa paixão, sofrimento ou mesmo afeto, essa parte da afetividade. E nós temos dentro da nossa língua a palavra patologia, que é o estudo das doenças, porque alguns acreditam, né, no pathos, na paixão, também como um estilo de doença, como algo que é doentio. Uma coisa interessante é que esse termo, né, esse pathos, paixão, sofrimento, afeto, foi muito estudado ao longo da humanidade, da história humana. Nós vemos grandes filósofos que empreenderam tempo para estudá-la, como Platão, Aristóteles, Sócrates, Nietzsche. Nós vemos santos, né, grandes santos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que também pesquisaram e falaram sobre isso. Dentro da mitologia grega, essa palavra ela foi tornada, né, em personagens como Afrodite, Eros, Vênus. Nós vemos uma infinidade, a lista é enorme de poetas, escritores, neurocientistas, né, na nossa época, psicólogos, psicanalistas, que trabalham em cima desse termo, né, que depositam tempo para estudar a tal da paixão, porque ela mexe muito com o ser humano, então ela é alvo de estudo. Os estoicos, eles acreditavam que a paixão era algo pecaminoso, que era algo que a gente deveria se manter distante, que era algo da ignorância, do vício, né? Um pensamento como uma pessoa não deve sucumbir às paixões. É um pensamento estoico. E nós vemos Aristóteles, que ele vai numa direção contrária, que é um grande pensador, né, filósofo, que muitos seguem e muitas coisas saem do pensamento dele, quando ele vai dizer que é difícil para uma pessoa estar isenta, né? Que é uma falsa expectativa, uma vida livre desses desejos, dessas emoções, de uma paixão, que isso é impossível. Inclusive, Aristóteles está muito em voga hoje, porque ele construiu essa ideia dos discursos apaixonados, da oratória. E nós sabemos que muitas guerras foram travadas a partir de discursos apaixonados, né, que fomentaram dentro das pessoas e iniciaram guerras. Nós vemos também líderes, reis, governantes, né, no tempo, que eles ascenderam ao trono, subiram ao trono ou foram derrubados dos seus tronos por causa de discursos apaixonantes. Então é algo que movimenta a sociedade, que move o ser humano. Hegel chegou a dizer que nada de grande no mundo é feito sem paixão. Nada que é grandioso foi feito ou vai ser feito sem paixão. Eu particularmente gosto muito do pensamento de Santo Agostinho, porque ele vai trazer os dois lados, né, esse equilíbrio. Ele vai dizer que o amor e paixão ordenado, eles são coisas boas. E ele vai dizer que o amor e a paixão desordenada é uma coisa ruim. Com isso, ele está estabelecendo aqui que a paixão ela pode ser boa ou pode ser má, o que corrobora muito com o Novo Testamento, que essa é a ideia, né, que a Bíblia traz, que ela vai discorrer. Quando a Bíblia, por exemplo, né, no Novo Testamento, ela vai dizer, o apóstolo Paulo, sofre comigo as aflições de Cristo. Quando fala da paixão de Cristo, né, o termo ali também se origina de pathos, que é patema, quer dizer uma paixão que gera um certo sofrimento, mas é uma boa paixão.
Em outros momentos, a Bíblia vai condenar a paixão, ela vai dizer para a gente fugir da paixão. Nesse texto que nós lemos, Amnon, ele era filho primogênito de Davi, candidato a herdar o trono desse grande rei, do salmista Davi. Mas ele, por causa de uma paixão, coloca tudo a perder, e nós vamos ver aqui como a sua história de vida é afetada, como a sua família é totalmente afetada, e até em partes a nação, o povo de Deus no Antigo Testamento é afetado. Por quê? Porque há muitos perigos em relação à paixão. E eu quero que você siga comigo agora, porque eu quero falar sobre esses perigos. Primeiro que a gente vê é que a paixão é perigosa, porque a paixão ela é desmedida. A paixão por si só, ela é desmedida. O que é desmedido? É algo excessivo, é algo exagerado, cuja intensidade e grandeza é fora do comum. E nós vimos isso na leitura que fizemos no verso 2, observe ali, que Amnon ficou angustiado, a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar. E vai dizer aqui que ele começou a ter uma visão de que aquilo era impossível de se aproximar dela. E aquilo foi incendiando ainda mais o seu coração, a sua alma. E nós vemos que Tamar era meia-irmã dele. Então, havia um convívio. Não era uma coisa assim que ele viu pela primeira vez. Mas essa paixão, de repente, começa a surgir dentro do seu coração e ela se torna avassaladora. Ela se torna desmedida. A respeito desse ponto, eu poderia citar aqui aquela polêmica música de Chico Buarque. Ela é polêmica porque não se sabe ao certo a quem foi destinada essa paixão na letra da música. Mas um trechinho aqui para vocês relembrarem que diz: o que será que me queima por dentro, será que me dá? Que me perturba o sono, será que me dá? Que todos os tremores que me vêm agitar, que todos os ardores que vêm me atiçar, que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar o que não tem vergonha, nem nunca terá, o que não tem juízo. Ele está cantando aqui esse perigo da paixão, desmedida. Ele está dizendo aqui a respeito dessa característica incontrolável da paixão. Parece aqui, nessas poucas palavras, haver uma impossibilidade de contê-la. Ele está mostrando aqui termos fortes como todos os meus órgãos. É uma coisa que mexe por dentro. Aflição medonha, fica aflito. No caso de Amnon, estava angustiado a ponto de adoecer. Ele vai falar de suores, perturbação, ardor, falta de vergonha, falta de juízo. Uma coisa desmedida. Irmãos, em relação a paixões, nós precisamos estar muito atentos aos nossos excessos, aos nossos exageros, às angústias que brotam nos nossos corações, algumas doenças até emocionais, descontroles emocionais. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque às vezes nós estamos sendo vítimas ou nós estamos abrigando dentro de nós paixões secretas, paixões vindas do nosso inconsciente, de coisas guardadas ali, e que nos deixa nesse descontrole. A paixão, às vezes você está pensando aqui, estou falando só de paixão romântica, por uma pessoa, mas nós podemos estar apaixonados também por um projeto, por um animal de estimação, por uma ideia, por uma sensação, por um vício, por um hobby. Todas essas coisas que nos descontrola, que mexe com a gente, pode ser uma paixão. E ela é desmedida. Ela pode ser por várias coisas, tem várias opções. Mas ela vem nos tirar, vem mexer de uma forma muito profunda com a gente. Eu falei na introdução da palavra patologia, relacionada a uma doença. Mas também há um outro termo que se encaixa aqui, que é o patético. É uma outra palavra vinda dessa raiz. Então, essa característica desmedida, ela nos faz doentios, ficarem doentes, patéticos diante dela. C.S. Lewis, ele tem um pensamento que ele diz que um prazer, uma paixão levada a extremo, ela é mais perigosa, mais nociva que o próprio sofrimento.
Ele usa a palavra destruir, ela nos destrói mais do que até um sofrimento, uma doença física, algum sofrimento que não tem a ver com paixão. Então, é um perigo a paixão por ela ter essa característica desmedida. Uma segunda verdade é que a paixão pode ser perigosa porque a paixão ela é passiva. A paixão tem essa característica da passividade, né? Um verbo no passivo, o que é? Aquele que sofre a ação, o sujeito está sofrendo a ação. E essa palavra, né, em tudo que você for pesquisar, você vai ver que ela é passiva. Então, ela vai mexer por dentro da pessoa, ela parece estar aqui dentro, mas ela é um movimento que inicia do lado de fora e que nos acomete, que vem dentro da gente. A paixão, ela afeta a pessoa. Assim como a compaixão, o pastor Carlos falou sobre isso. Você vê uma situação, Jesus viu, né, algumas situações e ele teve compaixão, ele foi afetado por aquela situação. E assim a paixão também, ela nos afeta. Significa que em alguns momentos, dependendo da intensidade, a paixão ela rouba o controle das suas mãos. Porque ela é algo que vem de fora e ela te afeta e você pode perder o próprio controle da sua vida. Você já ouviu falar de crime passional? É isso. O que é uma pessoa passional? É uma pessoa movida pela paixão. Algumas vezes desprovida da razão, da capacidade de liderar a si mesmo. Vocês viram aí no texto, né, vai estar projetado aí do verso 1 ao 3, mas eu quero dar um destaque aqui. Nós já lemos esse início, mas no verso 3 está dizendo que diante de toda essa passividade, daquilo que afeta Aminon, ele tem um amigo que é astuto. E o problema da paixão, dela ter essa passividade, é que nós ficamos tão vulneráveis, tão abertos a outras sugestões, a outros conselhos, a outras coisas que vêm junto de fora, para nos incentivar na nossa paixão. Muitas vezes má, errada. Então, nós vemos aqui que através do Jonadab, né, que muitas vezes a gente vai ter uns Jonadab solto por aí, tentando ainda se infiltrar também de uma forma passiva, né, vindo de fora, piorar a situação. Nós vemos que isso aconteceu na vida de Aminon, aquele conselho. E nós não lemos todo o texto, mas se você seguir a história, você vai ver que o pai de Aminon, o rei Davi, salmista Davi, ele ficou tão indignado, irado, mas ele não fez nada. Ele foi omisso nessa situação. E aí um outro filho dele, irmão de Tamar, Absalão, ele toma as dores da sua irmã, ele fica indignado com aquela injustiça, e aí ele também se apaixona, né, pelo ódio ali daquela situação. E ele vai resolver aquilo, assim como Aminon preparou uma cilada para sua irmã, Absalão também prepara uma cilada para o irmão e assassina o próprio irmão. E seguindo mais a história, você vai ver que Absalão, não contente por causa da passividade do seu pai, pais omissos, né, que não se posicionam diante de algumas coisas, e ele usurpa o trono de Davi, seu pai, e aí o exército acaba por assassinar Absalão. Então, uma grande tragédia que começou dessa paixão. Dessa paixão. É algo muito perigoso. Eu quero me tornar vulnerável aqui e contar algo que aconteceu comigo antes de eu conhecer a Cristo, tá, irmãos? Na minha juventude, eu me apaixonei. Tinha um rapaz chamado Ney, que o apelido era Marreco. Vocês já imaginam aí, né? O porquê que ele tinha o apelido de Marreco, assim, fisionomia do rosto dele, né, da boca. Eu, para ser bem sincera, eu não tinha tido uma conversa com esse rapaz. Eu nem tinha ouvido a voz dele direito. Mas o cupido me flechou, né? Eu me apaixonei por ele perdidamente. E eu trabalhava numa loja, lá numa avenida movimentada de Maringá, e eu me lembro que uma vez ele passou de moto com capacete, né? Mas eu tenho certeza que era ele, né? De capacete, né, em alta velocidade. E depois daquele dia, eu prejudiquei meu almoço, porque todos os dias, mais ou menos no horário do almoço, que acho que era o horário do almoço dele, ele passava, eu esperava que ele passasse ali de moto.
E eu ficava na beiradinha, encostada, esperando ele passar por aquele milésimo de segundo, bem rápido, só para eu vê-lo. Torcendo para o semáforo lá na frente estar fechado, para ele ficar parado um pouquinho e eu conseguir vê-lo de trás. E eu ignorava os clientes, eu passava para alguém atender os clientes, porque aquele era o momento sagrado da minha paixão. Eu estava enlouquecida de paixão por uma pessoa que nem tive contato. Interessante que eu subornei o vozinho da paçoca. Quem trabalha no comércio sabe que sempre passa alguém assim vendendo alguma coisa, e tinha um vozinho que ele tinha um chapéu de palha, uma cestinha de vime, umas paçoquinhas bem gostosas, e eu descobri que ele vendia paçoca na cidade inteira. E com muita investigação, porque o apaixonado, ele é um detetive, né? Com muita investigação, eu descobri que o Ney, né, o marreco, também comprava. E ele ficava com leve trás para mim, com um monte, era um Jonadab ali, né, incendiando mais a minha paixão. Até que eu consegui, a gente pagava por mês, eu consegui comprar o cheque que o Ney pagou a conta da paçoca dele. Isso foi o auge da minha paixão, porque eu agora tinha a assinatura dele. Eu não tinha nem escutado a voz, mas eu tinha a assinatura. E eu coloquei aquele cheque num quadro, né, no meu quarto. Eu fui flechada mesmo, irmãos, de verdade, né? E se vocês pensam que a história termina aí, acontece que no carnaval, eu descobri que ele foi pular carnaval num clube. E não tinha Insta, Facebook, essas coisas. O que eu fiz? Eu vasculhei as fotos da cidade e eu descobri um lugar que tinha fotografado evento naquele clube. E eu consegui até fotos de costas de perfil, que eu achava que era ele, eu comprei todas. E eu tinha agora um álbum de fotos do marreco, né, do Ney. Pois é, irmãos, a minha história, né? Isso é a paixão, totalmente irracional, é uma coisa desmedida, passiva, é muito estranho. Mas eu fiquei ali por mais de um ano nessa situação. E a paixão, conversando essa semana eu faço a análise didática, né, com o meu psicanalista na formação do curso, e eu falei, eu vou falar sobre isso, você pode me dar uma visão dentro da psicanálise, né, sobre a paixão? E ele me deu 2 ideias interessantes, né, a respeito disso, que ele falou, olha, a paixão, o problema dela é que ela tem uma visão parcial do objeto. Ela vê um pedaço, ela não consegue ver tudo. E isso desequilibra a vida, porque a gente só vê uma coisa. O pastor Carlos já falou aqui a respeito da paixão, da compaixão, ela é sempre dirigida a um objeto. Quando eu falo objeto, é só para, né, resumir a situação aqui, mas pode ser qualquer uma daquelas coisas que eu disse, inclusive uma pessoa. Então, toda paixão, ela tem um objeto como alvo. E a gente só vê parcialmente, porque é aquilo que eu estou cego de paixão, então eu só vejo uma parte, eu não vejo o todo. Então ela é perigosa por causa disso, ela me afeta, mas ela é parcial, a sua visão. E aí, a gente vai ver, por exemplo, pais, né, um exemplo aqui, que eles são apaixonados pelo trabalho, porque ali ele é visto, ele tem um status, e a sua família está à míngua afetivamente, e ele não consegue ver isso. A esposa está falando, está todo mundo falando, mas ele não vê, porque ele tem uma loucura, uma paixão lá pelo trabalho, ele tem algum ganho naquilo, né, para sua autoestima, não sei, e ele não enxerga, e não adianta falar que ele não vai ver. Então, ele é ótimo no trabalho, mas ele é péssimo na casa, na família, porque ele tem uma visão parcial. A paixão, ela desequilibra, ela faz, né, da vida um problema. E isso é muito arriscado. E apesar disso, também o Baracho estava me falando, que a paixão, além de ter uma visão parcial, esse objeto da paixão, ele é análogo a algo que está dentro de nós. Há uma conexão de algo que já está aqui dentro com aquilo que está lá fora. E a Bíblia ela vai dizer no livro de Tiago, capítulo 4, verso 1, o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, tem uma ligação com algo que está dentro da gente.
Então, é quando aquilo que vem de fora se conecta com algo que já está dentro de mim. Talvez uma lembrança, um desejo que está contido, algo que está escondido, algo que é reavivado, seja por amor ou seja ódio, que reaviva aquilo dentro de mim. O fato é que é algo que se conecta, que faz algum sentido fora desse sentido, dentro da gente. E é interessante como isso parece ser bem verdade, porque outras palavras que estão relacionadas a essa palavra patos, elas mostram justamente isso, que há algo ali fora que se conecta aqui dentro. Não nessa primeira palavra, apatia, que é um patos também, a apatia, ela significa que você não é afetado por nada, já é um estado aí de inércia. Então, você é apático, você não é afetado por nada. Mas tem 3 palavras que mostram essa conexão do de fora com dentro, que é a palavra, por exemplo, simpatia, Simpatos. Quando eu tenho uma afeição positiva a alguma coisa, quando eu me aproximo dela, quando eu tenho uma afirmação à existência dessa determinada coisa ou pessoa. Temos também a palavra antipatia, que aí é o oposto da simpatia. É quando, sabe aquela pessoa assim, você não sabe nada, mas você não foi com a cara, você antipatizou com ela. Alguma coisa daquele objeto mexeu ali dentro de você. Então, é quando eu sou afetado de forma negativa por essa coisa, por esse objeto. E tem uma palavra linda também, que é derivado, que é empatia. E ela é maravilhosa, porque a empatia é a capacidade de me colocar no lugar dos afetos do outro. É algo aqui dentro que me move, muito próximo de compaixão, e que eu consigo me colocar no lugar dos afetos do outro. É uma aproximação mais humana. Então, vocês veem como que é importante aquilo que nós temos dentro da gente também, os nossos alicerces, aquilo que nós estamos construindo do lado de dentro, porque há uma conexão dentro da paixão do que está fora com o que está dentro. Além de passiva e desmedida, a paixão também pode ser perigosa, porque a paixão tem urgência. A paixão pede urgência. Quando a gente fala de paixão, normalmente nós estamos falando de algo que não sabe esperar. Olha o texto que nós lemos no verso 12. A Tamar, quando ela vê essa posição do seu irmão, ela lhe diz: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessas em Israel. Israel aqui é o povo de Deus no Antigo Testamento, um povo que representava os valores de Deus. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. A paixão, ela pede urgência. O argumento da Tamar aqui é maravilhoso, é cheio de razão, de sentido. Faz sentido, tem lógica. Mas a paixão não tem lógica. E aí, Amnon, verso 14, vai dizer que ele não quis ouvir. Por 2 vezes no texto que nós lemos, vai falar que ele não quis ouvir. Nem quando ele se lançou na paixão, nem quando ele teve repulsa. Nenhuma das 2 vezes ele quis ouvir. E ele diz e a Bíblia diz que ele, sendo mais forte, violentou a sua irmã. Então, na paixão, ela é tão urgente, ela não quer parar para ouvir. Nós temos que prestar atenção. Na forma também como a gente lida com a vida, como a gente lida com as coisas, com as nossas decisões. Às vezes você está com o cartão ali já para estourar, o seu orçamento do mês já foi, mas você vê aquela bolsa, você vê aquela roupa, você vê algo e você quer aquilo, você tem urgência, você não pode esperar. E aí as consequências, os prejuízos virão em seguida. Pior é quando você vê algo que é pecaminoso e você não quer pensar, você quer fazer, você se atira. Famílias, pais, às vezes, que abandonam seus lares, que traem por uma paixão. Não quer pensar. A paixão tem urgência, ela tem que ser agora, tem que ser do meu jeito. Eu me lembro de uma situação de uma senhora,
em que ela queria tomar uma decisão, né, com raiva, ficou incendiada, e ela queria tomar aquela decisão naquele momento, e o pastor diz para ela, pensa um pouco, espera um pouco, pensa mais uma semana. E ela, com todas as letras, afirmou, eu não quero pensar, porque se eu pensar, eu não faço. Quantas pessoas rebeldes assim, por causa de uma paixão? A paixão, como disse C.S. Lewis também, no livro Quatro Amores, ele vai dizer que é o sentimento, né, ou o amor mais fora da lei. É rebelde, é fora da lei, não quer saber de coisas racionais, nem de avisos. Não adianta a gente falar, cuidado, que isso vai fazer você sofrer, não adianta. Porque tem urgência. O objeto do desejo é mais importante que a própria felicidade. É uma coisa bem racional, tem urgência. E a paixão também pode ser perigosa, em quarto lugar, porque a paixão tem prazo de validade. Isso é triste. Tem prazo de validade. A paixão, estudiosos dizem que ela, por si só, ela tem 3 etapas, que são atração, ilusão e decepção. A gente já sabe, né, mulheres? A gente comprou aquela roupa apaixonada, depois a gente foi vestir em casa, né, aquele sapato. Não era tudo aquilo que a gente pensava. É um ato apaixonado e depois a gente se arrepende. Às vezes o arrependimento vem rápido, como foi o caso de Absalão. Observe no verso 15 mais uma vez. Logo depois Aminon, eu falei Absalão, mas é Aminon, sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E disse a ela, levante-se e saia. Nesse caso aqui, a gente estuda também dentro da psicanálise a questão das pulsões, né? Quanto mais contido, quanto mais foi negado, quanto mais a pulsão interna ali é grande, mais rápido pode perder a graça, quando se realiza. Mas quando demora, quando tem que esperar, porque a paixão tem urgência, especialistas dizem que pode durar até 2 anos, né? No meu caso, lá na minha história fatídica, né, foi mais de 1 ano. Ela pode durar, no máximo, até 2 anos, mas ela é passageira. A paixão, ela tem prazo de validade. Por isso, não é hora de nós tomarmos decisões, pequenas ou grandes, no momento de paixão, no momento que a gente está consumido de desejo. Já pensou se eu tivesse feito uma tatuagem marreco, né? Como que eu ia explicar isso agora, né? Tem que ficar contando essa história toda vez. Tem gente que faz isso, né? No momento de paixão é tão louco, é tão avassalador, é tão desmedido. E é tão urgente que às vezes as pessoas fazem loucuras. Ficam descontroladas, né? E não entendem que é uma coisa passageira. É tão interessante, irmãos, que mesmo a decisão de entregar a vida a Cristo, de andar com Cristo, ela também tem que passar por isso. Eu me lembro quando, em 1989, quando eu rendi meu coração a Cristo, na minha igreja, nossa igreja lá de Maringá, eu falei para uma senhora que tinha me recebido na igreja, eu falei, fala com o pastor Jacó, que eu quero batizar. E eu quero agora. E o pastor Jacó nem falou comigo, mandou pela mesma irmã, né? Fala para a irmãzinha lá que ela tem que fazer o curso de verdades básicas. E eu quase enlouqueci, porque eram 20 semanas. E eu tive que fazer, não teve exceção para mim, não. E eu estava apaixonada por Jesus. Eu queria muito demonstrar a minha fé, testemunhar através do batismo. Eu queria proclamar o quanto eu amava Jesus, quanto eu estava apaixonada por Ele, quanto eu entendi o Evangelho. Mas eu tive que esperar. Eu tive que esperar, e hoje eu entendo, né? Nós aqui na igreja também temos um curso. Não é errado você se apaixonar por Jesus, porque Ele é apaixonante mesmo, amém, irmãos? É demais, né? Não tem como. Mas nós não podemos também ser do tipo que eu abraço Jesus hoje e largo Jesus amanhã, como muitos fazem. Então, estudar a palavra, nós temos que fundamentar a nossa fé. Porque
Se for só a paixão, mesmo em relação à fé, ela tem prazo de validade. Nós vemos os perigos da paixão. Alguns textos da Bíblia, que eu coloquei apenas 3 ali juntos para vocês, que vão falar desse perigo, né, dessa má paixão. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Gálatas vai dizer, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. E o apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer, foge das paixões da mocidade. O que nós vemos aqui? Essa má paixão, ela está relacionada a pecados. Ela está relacionada à natureza pecaminosa, de uma natureza que não foi crucificada com a cruz de Cristo, não foi colocada na cruz de Cristo, não foi afetada pela cruz de Cristo. Mas também nós vemos aqui em Paulo que existem as paixões de épocas, as paixões relacionadas às idades. Quando ele diz foge das paixões da mocidade, nós vemos que tem paixões que são pertinentes a algumas fases da nossa vida. A gente terminou a juventude, graças a Deus, passei essa fase, mas nós temos outros riscos, né? Na fase adulta, na terceira idade, na adolescência, nós temos coisas que são mais pertinentes à nossa fase. E nós temos que estar atentos a isso, a essas paixões que não correspondem ao propósito que Deus tem para a nossa vida, que o Evangelho tem para a nossa vida. As paixões têm um objeto, mas elas também vão denunciar, elas vão representar a instabilidade, a inconstância dos sentimentos humanos, daquilo que está dentro de nós. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, como que a gente faz, né? Como que a gente se livra desses perigos? Eu quero falar da boa paixão. Eu quero falar dessa paixão que nós temos que ter, porque Hegel não estava tão errado em dizer que grandes coisas que são feitas são movidas por paixão. E isso é verdade, é importante. O pastor Carlos já falou bem disso na semana passada, a importância dessa paixão, mas ela tem que ser boa. E não basta ser só boa, porque ela tem prazo de validade, ela precisa se converter em amor. A boa paixão precisa se converter em amor. Necessariamente isso precisa acontecer. Qual que é a boa paixão? É aquela cujo objeto é digno. Aquilo que você está apaixonado é digno. Nós podemos pensar aqui o seu cônjuge. Nós podemos pensar aqui seus filhos. Paixão pela verdade, pela justiça. E nem preciso dizer paixão por Cristo. Porque a paixão, ela vai ter esse caráter avassalador. Ela vai ter esse jeito tão grandioso, mas no fundo, né, até uma contradição aqui, ela é muito rasa. A paixão é algo muito raso. E ela tem que ser levada ao próximo nível. Nós temos que dar o próximo passo. Nós temos que amadurecer essa paixão. Isso se chama amor. Ela tem que se transformar em amor. E na Bíblia nós vamos ver que essa paixão ela é só uma travessia para algo maior. Algo muito mais permanente. Algo que tem uma validade, né, um prazo de validade duradouro. Nós podemos dizer que a paixão é passiva, mas o amor é uma escolha. A paixão nos toma, mas o amor nos conduz. Então, nós temos que nutrir essa paixão num objeto digno. E mesmo assim, ela precisa ser conduzida ao próximo nível, um nível mais profundo, ao amor. E a paixão, a paixão ruim, ela também pode ser conduzida para o próximo passo. Ela também pode se transformar num amor, se é que a gente pode chamar de amor. Mas é um amor demoníaco. É um amor ídolo, é uma idolatria. E muitos foram por esse caminho, perpetuar a sua paixão, no sentido de tornar um amor demoníaco. Por exemplo, pessoas que estão presos a vícios, a sexo pervertido, estão presos
a coisas ilícitas, ou a coisas que podem ser boas, mas se tornam ruins, como um trabalho, a internet, que perpetuaram isso, e agora se transformou num amor, num louco amor, e que a pessoa não se desgruda, de uma ideologia, quem sabe. Por isso que a paixão tem que ser num objeto digno, e ela tem que ser conduzida a um nível mais profundo, que é chamado de amor. Porque se ela for ruim, ela vai se deslocar para outros objetos que também não são dignos. E a Bíblia ela tem um texto clássico a respeito da onde essa paixão que é boa, ela nos conduz. O apóstolo Paulo, na carta 1 aos Coríntios, capítulo 13, vai dizer alguns versos aqui que eu selecionei. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Outra versão vai dizer, o amor nunca acaba. E como evidência disso, o verso 13 vai falar, assim permanecem agora essas três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Por que o maior é o amor? A gente já falou isso aqui em outros cultos. Porque a fé e a esperança, elas são para esse mundo. Porque na eternidade, no céu, a gente não precisa mais de fé e de esperança, a gente já alcançou. A gente já vai estar face a face com o amado das nossas almas, amém, meus irmãos? Não precisa mais fé e esperança, não tem que esperar mais nada. Agora, o amor, não. É por isso que a Bíblia vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Ele é perfeito, porque o amor é o sentimento do céu. O amor, ele é perpetuado, ele nunca acaba. Então, toda a nossa paixão no objeto que é digno, ela tem que se transformar em amor, para não acabar, para continuar. Nós temos que ter uma história de amor com o nosso Deus, uma história de amor com a igreja de Jesus, com os irmãos em Cristo. Não pode terminar. Essa é a melhor coisa que pode nos acontecer, que pode acontecer com a nossa paixão, quando ela é digna. Eu imagino que, falando aqui com vocês, eu falo com algumas pessoas que talvez estão nessa primeira fase da atração da paixão. Foram atraídos. Estão nesse momento que se sentem presos a alguma coisa. E se essa paixão não é digna, a palavra de Deus para você hoje é aquilo que o apóstolo Paulo diz, fuja dessas paixões. Fuja dessas paixões. É fugir mesmo. Paixões de natureza pecaminosa, que estão relacionadas com seus compartimentos secretos, que não estão corretos. É hora de você perguntar para você mesmo, por que eu estou tão fortemente atraído para isso? Tenha coragem de se perguntar, por que eu estou tão atraído por isso? Por que eu estou tão preso nisso? Por que meu pensamento fica tão ocupado com isso? Quando eu vou ver, eu já estou inclinada a pensar sobre isso. Tenha ousadia, coragem de se fazer essa pergunta. O que esse objeto, essa situação, essa pessoa tem a ver, que está se conectando com alguma coisa aqui dentro de mim? É compatível com algo que está dentro de mim. E quando isso acontece, não adianta tentar vencer o objeto da paixão. Esse momento é hora de você fortalecer você por dentro. É hora de investir na sua vida espiritual, na sua vida emocional, é hora de se fortalecer. Porque a paixão é passiva, ela quer te dominar, roubar o controle da sua vida. Então, não tenta atacar, E a gente que está lidando com gente apaixonada, também não adianta ficar atacando o objeto da paixão, vai ficar com mais raiva de você. Agora é hora de fortalecer aquilo que está interno. Mas quem sabe tem pessoas que estão próximas de pessoas que estão vivendo esse segundo estágio da paixão, que é a ilusão. Já foram tomados, já foram engolidos pela paixão. Já passou da atração, agora está no momento da ilusão. Que, só vê isso, é uma visão parcial, distorcida, cuja vida está totalmente inclinada para uma coisa só, que a vida já se desestabilizou, quem sabe as finanças, relacionamentos, a família,
o seu humor, sua vida com Deus, perspectiva de futuro. Alguns estão até jogando tudo para cima, para ir atrás apenas disso. Pensamento dominado, iludido. Mesmo que está todo mundo falando, está vendo que não é isso, mas está iludido. Esse estágio ele é bem perigoso. Esse é um momento de buscar conselho. Não tenta vencer sozinho, busque ajuda. Procure ajuda. Ou seja, ajuda para alguém que está vivendo isso. Quem sabe está num vício, não consegue se livrar. Quem sabe uma paixão mesmo, ou a vida só trabalho, ou tem só um foco. Procure ajuda, ou seja, essa ajuda. Porque essa pessoa está muito vulnerável aos Jonadabes da vida, aquele amigo que vem com sugestões, porque já é uma inclinação da gente, quando a gente está apaixonado, a buscar pessoas que pensam como a gente. E aí fica pior ainda. Mas também tem o terceiro estágio. Algumas pessoas estão na decepção. Já viveram isso, já tentaram algum projeto, se decepcionaram, ficaram com o prejuízo, não conseguiram. Quem sabe tem pessoas aqui sofrendo essa dor do fracasso, do abandono, do vazio, estão apáticas, estão vivendo a apatia do pathos, da paixão. Estão vivendo esse momento que parece, que chegou no fundo do poço. Estão vivendo esse momento que tanto faz agora. Estão apáticos, A cor preferida é xadrez. Os dias são cinzas. Não importa qual é a fase, irmãos. O que a Bíblia vai nos mostrar, que independente do momento que a gente está vivendo, todos nós podemos nos deixar ser afetados por Cristo. Amém, meus irmãos? Cristo pode nos afetar aonde nós estamos. Cristo pode fazer toda a diferença. Ele pode intervir em qualquer um desses estágios da nossa vida, mesmo na apatia. E Ele pode transformar. Cristo, como eu falei, Ele é apaixonante. Cristo é atrativo, Jesus é atrativo. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que já são cristãs aqui, mas a gente, Apocalipse fala que muitos deixaram já o primeiro amor, o fogo do primeiro amor, estão vivendo uma vida morna, espiritualmente. Mas Cristo, Ele nos atrai, Ele é atrativo. Cristo também, quando a gente olha para Ele, a gente vai ver que Ele não é uma ilusão, como a paixão muitas vezes, Ele é real. E Jesus também, além disso, Ele nunca decepciona. Ele cumpre todas as suas promessas, Ele é o que Ele é. Jesus Cristo, nesses mais de 30 anos que eu ando com Ele, eu posso dizer com todas as letras, Ele nunca me decepcionou, não me lembro de nenhuma vez que eu me senti decepcionada com Jesus. Ele nunca decepciona. Ele nos atrai. E Ele aperfeiçoa a nossa paixão para que ela se torne um amor profundo. Só Jesus consegue nos levar além. A Bíblia, ela vai dizer lá no profeta Jeremias que era um profundo apaixonado, e nem posso dizer apaixonado porque ele já vivia um amor maduro, porque quando a Bíblia fala da paixão positiva, vai falar da gente sofrer por Deus, e Jeremias é um exemplo disso. E Jeremias, ele vai dizer num texto belíssimo, do capítulo 31, verso 3, o seguinte: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com bondade eu te atraí. Nós somos amados com amor eterno. E o jeito que o nosso Deus nos fisga, que Ele nos faz atraídos por Ele, é através da sua bondade por cada um de nós. Jesus, quando Ele é o grande amor da nossa vida, quando Ele nos leva para momentos mais íntimos, mais profundos com Ele, o próximo passo da paixão, para o nível mais profundo, nós vamos descobrir coisas apaixonantes na vida. Jesus, Ele é a luz, Ele lança luz sobre aquilo que é digno, que é de melhor nesse mundo. E nós vamos nos apaixonar por tantas outras coisas que valem a pena. E a nossa vida vai ser maravilhosa, irmãos. Creia nisso.
Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor veio a esse mundo, o Senhor se mostrou. O Senhor veio por amor a nós, o Senhor foi as últimas consequências. O Senhor expôs o seu amor naquela cruz, de forma tão extravagante. A sua paixão, por isso nós dizemos paixão de Cristo, porque foi uma grande paixão por nós, mas foi muito mais do que paixão. Foi um amor duradouro, foi um amor profundo. Um amor que nos leva para a eternidade. O caminho que nós percorremos como cristão é um caminho de amor, que nos leva até o coração do Pai, onde não há mais barreiras nesse amor. Deus, que todos aqui, se já viveram, possam reavivar isso. Se não viveram, possam experimentar, estar apaixonados por Ti e serem conduzidos pelo poder do Espírito Santo a esse próximo nível, que é o amor maduro, que é um amor para a vida toda, nos braços desse Pai de amor. Senhor, visita agora cada coração. Se há pessoas aqui que estão atraídas, que estão dessa forma desmedida, que estão passivas diante da força desse objeto, que estão, Senhor, querendo urgência numa coisa que é tão ruim. Pai, abre seus olhos. Deus, ajuda que essa pessoa se lance em Ti, clame por Tua misericórdia. Se estão na fase da ilusão, se estão, ó Deus, estragando as suas vidas, como a Minon fez, que o Senhor abra os seus olhos, que eles tenham coragem de pedir ajuda, de serem apoiados, porque na fé cristã há tanto apoio, para que nós possamos vencer essas tentações da paixão, esses perigos. Se há pessoas aqui apáticas na vida, Senhor, desiludidas, decepcionadas, Senhor, revela novos projetos, revela uma vida extravagante na Tua presença, extraordinária, uma aventura maravilhosa que é andar contigo em fé, com uma missão nesse mundo, Senhor. Deus, que o Senhor avive corações aqui, que o Senhor lance fogo e que haja, ó Deus, de novo a chama do primeiro amor nos corações. Nós te pedimos isso, Senhor, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer. No nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, e cantar. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra Te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, o Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, intimidade contigo.
contigo, ó Senhor. Leva-me além. Declare nesta noite: leva-me além. Leva-me além. Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Em uma só voz a igreja canta: leva-me além. Leva-me a um nível mais profundo, a um nível de intimidade. Leva-me além, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Amém, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. O Senhor tem muito mais para mim, mais para os meus irmãos, mais para nós como igreja, mais para nossas famílias. O Senhor tem mais, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Então renova, Senhor, ó Deus, o nosso coração nessa noite. Ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que nós possamos contemplar a grandeza do que o Senhor tem para nós, Senhor, a cada dia. No poder do teu nome, nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu fico muito feliz de você estar aqui nessa noite. Eu sei que o Brasil está acompanhando o resultado das eleições. Provavelmente você sabe que foi eleito o Lula, o presidente brasileiro, né? Novo presidente do Brasil. E eu fico me perguntando, né, as pessoas: pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que a gente deve fazer se o Bolsonaro tivesse sido eleito. Nós, como igreja, irmãos, não muda nada. Nós vamos continuar fazendo bem, a gente vai continuar servindo o Senhor, a gente vai continuar crescendo na fé, a gente vai continuar procurando evangelizar os que não conhecem Jesus. O que amanhã nós iríamos fazer se o Bolsonaro tivesse ganho? A gente acordar cedo, trabalhar, cuidar da nossa família, do nosso casamento, criar nossos filhos. O que nós vamos fazer? Agora é o Lula o presidente? A mesma coisa. Talvez você fale, mas vai mais difícil. Para alguns aqui é mais difícil, para outros pensam, não, ficou mais fácil. Não sei qual que é a sua opinião. O que eu quero dizer para você, irmão, irmã, é que nós devemos viver a vida sempre da perspectiva de que a nossa vida nunca está na mão de um governo, não está na mão de um presidente. A nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos. E é isso que a nação de Israel tinha que entender. A nação de Israel às vezes passou um momento muito difícil porque eles iam buscar a Síria, eles iam buscar o Egito, eles iam buscar a solução onde não era para buscar, e Deus diz assim: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu é que cuido de você. Então, irmãos, eu não sei como que está teu coração, se você está feliz, se você está triste, mas seja como você estiver, lembre, a tua vida, se você se entregou a Jesus, se você é filho de Deus, você é discípulo de Jesus, a tua vida está nas mãos de Deus. É Ele quem tem o teu futuro, é Ele quem tem o teu presente nas mãos. Então nós vamos orar, meus irmãos. A gente orou pelo nosso país no culto da manhã, temos orado, nós vamos orar, agora, nós vamos abençoar o nosso país. Qual é o papel da igreja? Abençoar aqueles que estão na liderança. Vamos orar, e Deus trata cada um conforme o seu poder, onisciência, onipresença, conforme o seu propósito. Nós precisamos orar pelas autoridades do país, precisamos. Não é só agora que foi eleito um presidente. Nós temos um STF, nós temos agora um novo Senado, nova Câmara. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. E nós vamos fazer isso agora. Eu quero só lembrar algo para você. Nós estamos com 2 turmas para começar no curso Descubra. Uma turma que começa na outra terça-feira, não depois de amanhã, na outra semana nós vamos começar uma turma à noite, às 20 horas, e uma turma no domingo às 17h30, antes do culto de domingo à noite. Então, se você está chegando à nossa igreja, você ainda não fez o curso Descubra, convido você a fazer antes de terminar o ano, irmão. Antes de terminar o ano, você tem essa oportunidade. Vai ser algo muito abençoador para você, pode ter certeza. Aproveita esse resto do ano de 2022, faz o curso Descubra, abre o teu coração, conhece um pouco mais do que Deus tem para você, porque, irmãos, o que Deus tem para nós só está começando. O melhor ainda está por vir.
E o cristão sempre vive nessa certeza. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Essa é a luz do justo, aquele que caminha no Senhor, justificado pela fé na cruz de Cristo. Tá bom? A segunda coisa que eu quero pedir mais uma vez, só reforçando, é que nós vamos estar em jejum e oração 10 dias, como igreja. Então, coloca para mim de novo aí, você tem um WhatsApp, se você quer receber os devocionais, ou quer saber melhor o que é o jejum, a gente tem as instruções para você, como você pode escolher, deixar Deus colocar no teu coração. Deus, o que o Senhor quer que eu jejue nesse período de 10 dias? Lembra, é um tempo da gente se aproximar de Deus, da gente buscar ainda mais o Senhor, né? Então você pode mandar, falando assim, campanha de jejum e oração, a gente vai mandar no seu WhatsApp todo esse conteúdo. E a gente vai estar aqui, irmãos, os 10 dias, às 19 horas orando aqui nesse lugar, e às 7 da manhã através do Instagram. Por exemplo, dia 1º, né, é terça-feira, quarta-feira é feriado. Então, eu sei que você curte o feriado, mas quem sabe você pode vir durante a semana de trabalho, alguns não podem, você pode vir no feriado orar com a gente aqui. Você pode colocar a mão no seu coração. Estamos juntos na presença do Senhor, amém, meus irmãos? Você pode falar um amém mais forte, amém? Você crê que o que o Senhor tem para você é muito mais profundo, irmão, amém? Que é muito maior, que vai muito além das nossas expectativas, irmãos, porque é isso que Deus faz, Deus vai além da nossa expectativa, que mesmo que as circunstâncias às vezes pareçam contrárias, teu Deus é o Deus que coordena as coisas e que vai levar você além das circunstâncias contrárias. Você crê nisso, meu irmão? Então toma posse em nome de Jesus. Toma posse para você, toma posse para tua família, toma posse para nós como igreja, toma posse realmente para nós como nação, em nome do Senhor. Senhor, nós estamos aqui na tua presença e o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. O Senhor é o nosso Deus. Nós não somos um povo sem pastor, porque nós somos o teu povo, e o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é que nos guia a águas tranquilas, o Senhor que refrigera a nossa alma, o Senhor que nos guia a pastos verdejantes, o Senhor que realmente faz, ó Deus, que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Então, Senhor, nós afirmamos aqui a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Os nossos olhos, Senhor, não estão nas circunstâncias, os nossos olhos estão em Ti. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Então, Senhor, nós oramos que o Senhor fortaleça a nós como igreja, que o Senhor fortaleça esse nosso irmão, essa nossa irmã que aqui está, que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, abençoe seu trabalho, seu ministério no Senhor, a sua vida com o Senhor, Pai, e que o Senhor também, ó Deus, nos abençoe. Nesse momento oramos por nós como país. Senhor, as eleições dividiram o nosso país, mas que o país se una em fazer o que é reto, o que é justo, o que é trabalhar, é servir o próximo, é fazer o bem às pessoas. Senhor, que a nossa nação possa se unir não em torno de um candidato, ou de um partido, ou de uma ideologia, mas em torno de construir algo para todos, e respeitar o próximo, e amar as pessoas, Senhor. Ó Deus, isso é só por Tua graça. É só o Senhor que pode fazer isso, e nós oramos que o Senhor faça. Que o Senhor traga temor no coração do nosso povo, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, que o Senhor traga temor no coração das autoridades, e que a Tua igreja continue sendo igreja, seja sal da terra, seja luz do mundo, e seja bênção nas Tuas mãos, para esse mundo que precisa tanto do Senhor, Pai. Nós oramos por isso, Senhor. Ó Deus, nós oramos que o Senhor leve cada um aqui em segurança, que o Senhor dê uma boa noite de descanso, que seja a Tua paz, que seja a Tua segurança, que seja a Tua força, Senhor. Ó Deus, nós oramos por isso, ó Deus, e glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmão, firme na fé. Olha, domingo que vem nós estamos à Santa Ceia, um novo mês. Espero que você venha com o teu coração aqui para oferecer o seu melhor ao Senhor em adoração. Desejo uma semana de vitória aos seus irmãos. Deus abençoe. Vamos lá, galera. Deus abençoe, meus irmãos. Cantarei teu louvor.